o nosso estudo, a nossa palestra de hoje. Para iniciar as nossas reflexões, iremos fazer a leitura de Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel. A mensagem: Como pedes. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra, disse Jesus, registrado em João. Em muitos recantos, encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedistem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao seu Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estarás suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das iniquidades terrenas. A vontade sábia e amorosa é entregar-se de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedistes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que revelam, desanimados com a oração, confessam a infantilidade de suas rogativas. Vamos orar? Mestre Jesus, querido amigo e irmão, rogamos neste momento o teu auxílio e amparo para que possamos dar início à nossa atividade no dia de hoje. Pedimos, Senhor, com o coração aberto, compreendendo das nossas dificuldades, mas também sabendo das nossas potencialidades. É, Senhor, o nosso Divino Mestre, e por isso mesmo compreende todas as nossas falhas, mas que nós possamos fazer os esforços necessários para modificar o estado em que nos encontramos para melhor. Senhor Jesus, na certeza que teus emissários já se faz presente entre nós, conduzindo-nos o dia de hoje, queremos nós estar contigo, confiantes, serenos, para recebermos na palestra de hoje o conhecimento necessário, o estudo necessário para que possamos aprimorar a nossa intimidade. Permaneça conosco hoje e sempre, Jesus. Que assim seja. Na palestra de hoje, falaremos um pouquinho mais de um assunto que foi a da nossa semana. Falaremos sobre exemplos de mulheres, exemplos que nos servem não apenas no requisito da feminilidade, mas como exemplo de moralidade, que hoje nos faz recordar e pensar sobre os nossos atos e principalmente como temos nos colocado perante o mundo. Para a palestra de hoje, Marina Miller irá nos conduzir sobre a palestra Mulheres Fascinantes.
Boa tarde, quase noite a todos. Que possamos permanecer na psicosfera que os benfeitores espirituais prepararam adredemente para que possamos estar aqui reunidos em nome de Jesus e neste momento sentindo a presença amorosa do Mestre, como ele nos prometeu. Que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Há 4.000 anos atrás, quando Moisés recebeu diretamente de Deus a tábua da lei, parte dela por inspiração divina e parte outra fruto das lendas e das tradições do mundo antigo, colocou a universalidade quando ele disse: não cometereis adultério. Mas logo em seguida colocou um preconceito: não cobiçareis a mulher do outro. Deveria ser: não cobiçareis nem o homem, nem a mulher do outro. De formas que nós estamos vendo milenarmente o preconceito, a subjugação da mulher à estrutura masculina. Salomão casou-se com a filha do faraó, mas teve como mulheres 300 princesas e 700 concubinas. Tudo isso tacitamente aceito pela sociedade de então. Vimos no auge da Grécia Antiga, no século das artes, onde brilharam o pensamento, vimos Xenofonte dizer que a mulher era preparada para ficar dentro de casa e o homem conquistar o exterior. Assim mesmo se deu no Egito com Pitágoras. Pitágoras, uma inteligência fulgurante, disse que caberia ao homem sair e a mulher sempre ficar dentro de casa, porque ela era um objeto de cobiça. Vimos também todos os primeiros cristãos repudiando a mulher como sendo de segunda categoria. Encontramos Santo Agostinho, Paulo, grande divulgador da Boa Nova, indagou certa vez se a mulher tinha alma. Vimos progressivamente na Idade Média, não obstante o avanço do cristianismo, ainda conter o preconceito em relação à mulher. Calvino dizia que o lar era uma unidade econômica onde a mulher contribuía, mas ela não podia sair de casa. Cabia ao homem fazer todas as conquistas externas. Robespierre, na Revolução Francesa, disse que pela sua condição biológica, a mulher jamais conseguiria desenvolver a nobre tarefa da política. Então vamos ver na história da humanidade sempre a mulher sendo relegada a uma segunda condição. Não obstante, Jesus tenha sido o maior feminista de todos os tempos. Jesus quebrou esta tradição. Ele convocou e contou com as mulheres. Jesus não teria propagado o cristianismo sem a coragem das mulheres, de uma Joana de Cusa, de Marta, de Maria, e de Lídia, uma mulher forte que abriu a sua casa para os primeiros cultos cristãos, sem indagar se seria ou não perseguida e jogada às feras. Nós vimos a mulher de Pôncio Pilatos advogando por Jesus e muitas vezes arriscando a própria vida para situar no Mestre a grande figura que ele foi. Vimos Maria, a sua mãe, desde o primeiro momento compreendendo o messianato do seu filho, compreendendo toda a sua história e acompanhando-o com ternura e docilidade. São mulheres que despertam em nós grandes exemplos para seguirmos ao longo da nossa trajetória.
Nós vimos mulheres que pontificaram com a sua doçura, se fazendo presentes, não obstante a brutalidade da vida que recebem. No Ocidente, nós temos uma tradição machista. A sociedade, a cultura é machista, né? E a mulher estava aí relegada ao segundo plano, porque ela não tinha condição, ela não era um ser. Quando Jesus trouxe a mulher à condição de irmã e convocou-a em todos os momentos. Quando Jesus disse que a mulher, e cabe à mulher e ao homem direitos iguais, porque somos iguais. Então, conta-se que quando Jesus desencarnou, estava no sepulcro, e uma cena memorável no livro Primícias do Reino, pela psicografia de Divaldo Franco, através do espírito Amélia Rodrigues, ela descreve que quando Jesus morreu foi crucificado e foi então colocado ali sobre a pedra para que fosse sepultado. E os amigos, os cristãos, estavam desesperados na sinagoga e resolveram então ir até o sinédrio para ver o corpo de Jesus. Maria, sua mãe, Maria de Magdala, Marta, João e Pedro. Quando lá chegaram, viram a pedra fria sem ninguém. Ficaram desesperados e perguntaram aos soldados romanos onde estaria o corpo de Jesus, e houve aquele impasse ali, quando então os companheiros resolveram correr para avisar os outros que estavam reunidos no sinédrio de que Jesus havia desaparecido. Mas Maria de Magdala permaneceu ali. Ali ficou estatelada, porque ela sentia algo que estava acontecendo e que ela não sabia explicar. Um sentimento, uma aragem, uma brisa de um perfume. Quando então ela virou-se e deparou com Jesus. E ela disse, Rabone, e ele disse, não me toques. E por que não me toques? Porque ele estava acabando de sair das furnas onde estão os suicidas, para ter com Judas, que pelo princípio da moralidade e da humanidade, Judas encontrava-se em tormentos atrozes. E Jesus, por conhecer a alma humana e por conhecer a fragilidade de Judas, foi ter com ele para resgatá-lo da situação. Então, aproximou-se de Judas, envolveu-o em seus braços e fez com que a tormenta do remorso, do seu psiquismo em desalinho, ali se acalmasse, deixou-o em sono profundo e foi ter com os companheiros, porque sabia que eles estavam desesperados pela falta de Jesus. Quando ele apareceu para Maria de Magdala e disse, vá até os nossos, diga-lhes que estou vivo. E assim ela fez. De uma tristeza profunda emanou dela uma alegria inconteste, em que ela sentia que Jesus veio vivo para dizer que prosseguia. E ela então quis dividir aquela alegria, desabalou, descendo o monte, abriu a porta do sinédrio e disse, o Rabone está vivo, ele apareceu para mim e disse que está vivo. Naquele momento, os outros companheiros que lá estavam fizeram um silêncio sepulcral, para então Tomé dizer, ora, se ele tivesse que aparecer, apareceria para Maria, sua mãe, ou para Pedro, seguidor da sua doutrina, para João, o mais amado, mas para você. E ela sentiu naquela frase o gelo do preconceito, reviu toda a sua ação, toda a sua vida, conscientizou do peso do remorso, mas nesse momento Maria, mãe de Jesus,
envolveu-a num abraço e disse-lhe: eu sei que é verdade, eu sei que meu filho voltou. E que disse a ela, ela recompôs-se com toda a alegria da presença de Jesus para manifestar. Este pequeno exemplo nos dá o quanto a mulher foi estigmatizada ao longo dos milênios, o quanto a sua presença é tida como algo de deturpação da moral e da ordem para o homem, projetando toda a sua frustração na presença masculina. Mas vamos, 18 séculos depois, encontrar exatamente o marco referencial para a modernidade, que é a doutrina espírita. Na pergunta 817 a 821 do Livro dos Espíritos, está a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Isto é um norte para todos nós em pleno século XXI. Quando Kardec formula são iguais os direitos entre o homem e a mulher, isto em 1857, e os espíritos dizem sem dúvida. O espírito não tem sexo. Ele ora vem numa condição ou noutra para desenvolver habilidades específicas àquela ou outra condição. Mas o espírito não tem sexo. E os direitos são direitos naturais. Os homens é que têm que se conscientizar perante esses direitos, transferindo para a sua legislação e fazendo-se obrigar na vida social, na vida humana, nas relações interpessoais. Kardec, em janeiro de 1866, escreveu um artigo muito interessante na Revista Espírita, em que ele dizia, o título do artigo é A Mulher Tem Alma, resgatando aquele pensamento de Paulo. E ele desenvolve, a partir dessas informações do Livro dos Espíritos, e trazia o exemplo de uma mulher, a luta de uma mulher na França, de então, que estava concluindo o curso de Direito e a luta que ela teve para se laurear neste curso de Direito. O quanto que ela teve de provar que ela era capaz, que ela tinha condição de exercer a profissão, que ela tinha condição de ter um pensamento livre. Isto bem ali, há 160 anos atrás. Mas Kardec foi um dos grandes feministas também do século XIX. Não sei se vocês sabem, a doutrina espírita deve às mulheres, e principalmente às jovens, adolescentes. As duas da família Baudin, Julie e Caroline Baudin, foram as médiums de O Livro dos Espíritos, da codificação kardeciana. Depois, a senhorita Jafé fez toda a revisão da parte mais complicada das obras kardecianas. Hermance Dufour, em meados de 1857, ela reviu, ela tinha como guia São Luís de França e fez todas as anotações e a revisão da segunda edição do Livro dos Espíritos, que é a que nós conhecemos hoje. A primeira edição tinha 517 perguntas. E a segunda edição, que é a que nós conhecemos hoje, passou a ter 1018 ou 1019, conforme a editora. E são essas jovens de 13, 15, 16 anos. Né? E temos as outras senhoras, principalmente a senhora Pleine Maison, que foi na casa dela onde aconteceu as primeiras reuniões, os primeiros fenômenos espíritas, eram médiuns e que contribuíram para a codificação kardeciana. Sabemos que Amélie Goudet, a esposa de Kardec, foi um expoente para que ele pudesse se dedicar plenamente à codificação kardeciana. Foi uma mulher corajosa, uma mulher que teve a coragem, ela era 9 anos mais velha,
que Kardec, uma mulher de posses, de família rica, e deu o suporte financeiro, o suporte material para que Kardec pudesse se dedicar plenamente na codificação kardeciana. Temos no livro Mulheres Fascinantes um exemplo lindíssimo da Lucília, que casou-se com Caio Pompílios. A Lucília era uma jovem muito bonita e era muito pobre, porque o pai havia morrido logo depois que ela havia nascido. E a mãe ficou amíngua e foi se empregar na casa de uma senhora que tinha um ateliê de costura. E ensinou a mãe a habilidade da costura. E ela costurava dia e noite para poder sustentar a Lucília. Lucília, com 17 anos, eles moravam num bairro muito pobre, onde o esgoto corria a céu aberto, onde todas as dificuldades estavam ali presentes. E Lucília sonhava nos grandes salões. Ela fez amizade e, como a mãe era costureira, pediu que fizesse um vestido muito bonito para ela, mas ela era intolerante com a mãe, com aquela condição, e ela dizia: não suporto a pobreza, eu tenho ódio disso tudo, por favor. Nesse dia, então, ela amanheceu muito irritada, gritou com a mãe: o que tem para comer? E a mãe disse: minha filha, eu preparei o café, deixei em cima do fogão sobre brasas, porque eu sei que você gosta do leite bem quentinho. Ela foi lá, resmungou. Quando chegou na sala onde a mãe estava costurando, ela gritou com a mãe e caiu uma lágrima fortuita da mãe. Quando ela viu que tinha caído sobre a seda azul, ela fez um escândalo: vai manchar? Pegou a costura das mãos da mãe, balançou fortemente para que não amassasse. A mãe disse: não, minha filha, pode ficar tranquila, eu o farei e você será a jovem mais bonita do salão. À noite, e ela falou assim: mas como que você vai passar por aqui? Aqui é só barro. Ela disse: pode ficar tranquila, porque virão lhe buscar. À noite, buzinou, um carro muito luxuoso. Lucília foi, e passaram-se os dias e Lucília não voltava. E ela se preparou e pensou, porque ela já tinha estado naquele palácio e viu que tinha um homem que havia fascinado. Havia era um jovem, indiferente dos outros. Todos bebiam, todos ficavam embriagados e as cenas que ela presenciava eram indescritíveis. Mas ele chamou a atenção e ela disse: então, eu vou conquistá-lo. Mas para conquistá-lo, eu preciso estar diferente. Todas as jovens, ela percebeu, que tinham um afé com ele. E ela disse: eu não posso competir, porque eram jovens ricas, com joias maravilhosas, todas com adereços, e ela não tinha nada. Então ela se preparou com aquele vestido lindo que ela havia ganho a seda, colocou uma fita no pescoço e foi lá, porque a mãe adorava plantas. E tinha plantas, as flores mais variadas no jardim. Ela colheu um que combinasse com a seda azul, colocou-a no cabelo e falou: e o perfume? Ela não tinha perfume. Então ela foi no jardim de novo, pegou a alfazema, esfregou nos pulsos, esfregou atrás da orelha e foi perfumada. A mãe disse: minha filha, você está com um perfume delicioso. E assim ela foi. Quando lá chegou, ela viu as cenas que deprimiam, mas ela estava ali porque ela queria conquistar aquele rapaz. Então, de repente, veio um senhor alcoolizado, jogou-a na almofada e foi para cima dela, e ela ficou gritando desesperada, ele completamente embriagado. Quando esse rapaz viu, retirou, e quando ele retirou, a Lucília empurrou. Quando empurrou, ele desferiu uma bofetada nela, que ela ficou toda marcada. Ele então, vendo aquela cena e vendo a angelitude daquela menina, ele disse: vamos lá para que eu possa te ajudar. E levou-a para dentro, para um quarto. Ela falou:
ela nunca viu coisa mais linda e luxuosa. As paredes eram enrumadas de brocado bege, como que bordadas com fios dourados aqui e acolá, de uma elegância, de uma beleza. O lençol, ela ficou maravilhada. E ele disse: fique aqui até quando você voltar assim, que eu vou lhe levar para casa. E aí ela falou assim: mas ele não pode saber onde que eu moro. Se ele souber, ele vai desencantar. Então ela simulou que tinha perdido a memória para poder ficar ali. E ali ela ficou. Quando ele viu, chamou o médico, e o médico disse: isso é um trauma que ela passou e não tem tempo para voltar. Depende dela. Ela está normal, mas sem memória. E ali ela foi ficando. Então ele disse, incumbiu uma das concubinas que tomasse conta dela. Ele, nas 2 primeiras noites, ele foi para ver como ela estava, para ver o estado dela, e depois incumbiu a essa secretária para que ela tomasse conta. E a secretária era muito tagarela e contou para ela toda a história dele. Disse que aquele quarto era o quarto da mulher dele que morreu. Morreu no parto e morreu ela e a filha. E que eles eram apaixonados um pelo outro. E que ele ficou desesperado. Que todas as noites ele entrava no quarto para reviver a mulher. Chorava, relembrava-se dela. E então ele saía para que nunca mais ele bebeu, que ele ajudava o pai, que fazia aquelas festas de orgia todas as noites, para que o pai, para poder trazer o pai para uma vida mais normal. E aí ela ficou sabendo. E aquilo deu nela um ciúme exacerbado. Ela falou: bom, como é que eu vou competir com uma pessoa morta? Foi então que numa noite ela escutou de onde ela estava soluços, mas soluços altos. Ela então foi pé por pé, no corredor, às escuras e só, e adentrou o quarto. Quando adentrou o quarto, ele estava deitado na cama, soluçando. Ela então deitou-se do lado dele e sentiu naquele momento o odor do vinho. E ali ela ficou, abraçou, ele enlaçou-a e passaram a noite juntos. No dia seguinte, ele levou susto, ela ali, e ela disse: eu escutei os seus soluços e vim aqui para te ajudar, para saber o que houve, mas você não se impressione, eu vou embora. E assim ela fez. Quando chegou em casa, a mãe de Lucília deu graças a Deus e falou: Deus escutou as minhas preces, minha filha. Onde você estava, eu pensei que nunca mais fosse te ver. E ela, no trajeto para casa, ela foi refletindo e vendo que ela era outra pessoa. Aquela Lucília, agressiva, revoltada, havia desaparecido. E ela, então, começou a ajudar a mãe a aprender o ofício da costura. 2 meses depois, começaram os enxotos. Começou, então, todo o processo da gravidez. Contou à mãe que ia ter um filho, e o filho nasceu limpo, limpo, os olhos verdes, iguais aos de Caio Cortez, iguais. Aí, já ela começou a ajudar a mãe, ampliaram a clientela, mudaram-se daquele bairro sórdido para um muito melhor, não um palacete, mas perto do que eles moravam, era um palácio. Criaram aquela criança linda. Quando, certo dia, ia haver uma festa, e aonde as costureiras costumavam fazer os trajes,
E ela estava ali, ocupada com a mãe no salão, recebendo as pessoas, e de olhos baixos escutou uma voz. Eu gostaria que pudessem fazer o meu traje para a festa. Quando ela levantou, era ele. Ela levou um susto e ele disse: Lucília, nunca mais eu te vi, Lucília. Como eu te procurei, Lucília. Nunca mais eu me esqueci de você. E ela ficou apavorada, porque o filho estava brincando no quintal e foi logo dizendo: nós não podemos, não temos mais condição de receber nenhuma costura, nenhum pedido. E foi despachando ele e rapidamente entrou para o quintal com medo da criança vir e dele ver que era filho dele. Providenciou a mudança para a Judéia, ela e a mãe e o filho. Mudaram-se para a Judéia. Lá quase não havia costureiros. Então logo elas fizeram uma nova clientela, estavam ganhando muito dinheiro, quando numa tarde ela escuta uma gritaria da mãe com a criança, com a serva, e ela sabia que era assim. Algo havia muito sério acontecido. Quando ela chegou, no fundo do quintal tinha umas escarpas de montanha, o menino tinha caído, bateu a coluna e ficou para a terra. Ela ficou desesperada, porque os médicos existentes ali não eram os melhores. Em Roma tinham muito mais recursos. Então ela resolveu escrever para Caio Pompílio e relatou para ele desde aquela noite até aquele dia. E ficou aguardando a resposta ansiosa. Não se passaram muitos dias. Chegou ele e disse: Lucília, eu te amo, por que você fez isso? E mudou-se, porque o menino precisava de cuidados, levou-os para Roma, a mãe dela, ela, a criança, e lá viveram. Quando, certa noite, havia todo um relato de um nazareno, de um homem que estava fazendo maravilhas. E que, então, eles foram encontrar este homem. Quando Jesus olhou para aquela criança e disse: você voltará a andar. E ele disse: não me incomoda, porque eu posso fazer todas as coisas, não obstante não conseguir andar. Até brincar. Os meus amiguinhos, eles fazem por mim de formas que eu não sinto falta. Mas Jesus disse: não, você será um dos nossos e divulgará tudo que eu lhe ensinar. Nisso pediu que ele se levantasse, carinhosamente bateu nas costas dele e disse: vai, vai. E ele então ergueu a espinha e saiu caminhando. Naquilo, os pais ficaram maravilhados. Um homem, um nazareno, considerado um poviléu para a nobreza em que eles estavam, no status em que eles se encontravam. E Jesus, então, predisse tudo o que aconteceria naquela família. Ela, naquela altura, estava grávida. E ele disse: vem aí uma criança, mas que não tem o mesmo brilho dele. Ele será um dos nossos e cantará tudo que ele viveu e tudo que eu ensinarei a ele para trazer as criaturas para o reino dos céus. E assim aconteceu. Esta criança divulgou o cristianismo nascente à época para todas as pessoas, todos os agrupamentos. Ele falava com a alma e cantava Jesus, cantava esta revolução de pensamento, trazendo as criaturas para junto. Nasceu a filha. Realmente era um espírito totalmente diferente, que era voluntariosa, tinha todo um comprometimento de azedume, de revolta. E esta menina casou-se com um rapaz da mesma condição espiritual dela. Diz nesse livro
mulheres fascinantes que ela cresceu, que ela se consorciou, mas era um casamento apenas de aparência. Cada um levava a sua vida. Viviam em noitadas, em todas as noites, em grandes refregas sociais, mas em casa eram absolutamente mudos. Não havia cumplicidade entre um e outro. Foi até que o dinheiro acabou. Então, eles resolveram, e ela, ardilosamente, porque eles já frequentavam as catacumbas das reuniões dos primeiros cristãos que eram jogados à fera, e eles tinham acesso ao Império Romano, às grandes autoridades. Então, perguntaram para a mãe onde seria a reunião na próxima semana para que eles pudessem ir. E a mãe ficou, Lucília ficou numa felicidade. Puxa, minha filha está se convertendo ao cristianismo. Graças a Deus. Vamos nos reunir todos. E foi então que fizeram uma emboscada, estava ela, o Caio Pompílios, o filho e mais uma reunião dos primeiros cristãos. E a soldadesca romana apareceu lá, encaminhou-os todos para o circo, para serem comidos pela fera. E ela, Lucília, comentava com o marido, graças a Deus, a nossa filha não pôde, porque senão ela também seria pega. Nesse livro conta que passaram muitas encarnações para que este espírito despertasse. E foi justamente na escravidão, na escravatura no Brasil, reencarnada, que este grupo se redimiu perante a lei divina. E a ascensão desse espírito se deu exatamente na encarnação da humildade necessária para o despertamento da alma imortal. Então nós vamos ver que o homem ou a mulher, todos nós somos convocados pelo reino de Deus para a única atribuição ou a única fatalidade existente na vida, que é sermos felizes. Mas o que medeia entre este vaticínio e efetivamente aquilo que conquistamos depende exclusivamente de nós. É uma conquista pessoal e intransferível. E nós temos esse selo marcado na nossa áurea para que possamos dar conta através da vida. Gostaria de apenas, para terminar, contar-lhes para mim uma das histórias mais lindas para testemunhar o que é a coragem de Jesus e o seu testemunho de amor diante das mulheres. Magdala era um porto muito rico, era um porto de comércio, de grandes negociações. E ela era deslumbrante, um corpo escultural, uma beleza irrepreensível. Todos os homens aos seus pés, todos que ela queria. Mas, com tudo isso, muito rica, tinha tudo, joias, tecidos adamascados, ouro, prata, diamantes, pedras preciosas, tudo. E ela se sentia muito feliz. E ela sempre, não obstante ter noites de prazer, se sentia profundamente infeliz. Ela anelava por um amor que pudesse ser compreendido e correspondido, que houvesse cumplicidade, que houvesse algo que ela buscava e ela sabia que não encontrava. Quantas noites ela sentiu o assédio de entidades perversas, zombando dela, tirando o seu sossego. Quantas vezes as servas que a atendiam viam o conflito existente no seu coração. Não obstante tudo isso,
Muitas vezes ela recusava os homens que batiam à sua porta, mas tinham ordens severas às suas servas, que nunca repelisse qualquer necessitado que batesse à sua porta, para que pudesse ser atendido pela sua generosidade, com comida, com remédio, com abrigo, porque ela tinha um coração maravilhoso. Foi então que ela ouviu dizer que havia um Nazareno. E as suas servas comentavam. E ela percebeu que aquele olhar mortiço que muitas tinham, de repente estavam com um brilho novo. E elas lhe falavam, não, ele é um Nazareno diferente. Ele veio para dar vida. Ele veio para trazer para a vida aqueles que estão perdidos. Quando uma noite daquelas em que ela estava assediada por essas entidades e que ela estava amargurada, permitiu-se um diálogo com uma das servas a mais próximas e disse, quem é esse Nazareno? E ela então me disse, hoje à noite, ele estará próximo daqui em Cafarnaum. Vai lá. Ela disse, não, mas esses nazarenos, eles nos julgam. Mulheres como a minha, como eu, que tem uma vida devassa, eles nos castigam e gritam diante de nós. E ela disse, não, ele é diferente. Ele compreende e traz para a vida, porque ele veio resgatar o que está perdido. Vá lá. E animou-a. Começaram as primeiras luzes da noite e a barca singrou o lago de Genezaré para o outro lado. Conto que foi um encontro breve, muito breve. Mas nesse encontro, ela refez mentalmente toda a sua vida. Voltou outra pessoa. Quando chegou em Maridá, vendeu tudo que tinha, doou grande parte. E os comentários do mundo eram os mais desencontrados. Enlouqueceu. Foi atrás deste homem louco e olha aí, ela voltou louca. Outros mais cínicos diziam, isso não durou uma semana. Durou 32 anos de dedicação da sua vida, porque Jesus viu aquele coração magnânimo, que era capaz de doar-se para o próximo, por amor. E assim ela o fez, 32 anos, dedicando-se aos leprosos, às pessoas consideradas de má vida, às pessoas que eram banidas da vida social, foram agasalhadas pelo seu coração e abrigadas pela sua alma nobre e generosa. Contam que um dia ela contraiu a lepra e estava banida da vida social no casebre, numa noite escura, totalmente entregue ao destino, já esperando a morte que ela sabia. Quando ela escutou passos em derredor do seu casebre, e ela disse, quem está? Quem está aí com medo de ser abusada e ser vilipendiada? E de repente abre a porta e uma luz, dizem os Espíritos, que nunca ela conseguiu divisar no mundo, e disse, sou eu, Jesus. Eu vim te buscar. E conta os Espíritos que ela ascendeu ao céu e subiu, e subiu, e subiu. Isto é o amor sem preconceito. Isto é o resgate que Jesus veio trazer para a posteridade e que faz até hoje com cada um de nós. Não julga, não condena, porque ele veio e compreende, porque ele veio buscar o que está perdido. Que ele nos abençoe
e que nos dê força e coragem para prosseguirmos na nossa trajetória com os exemplos de dignidade e profundidade. Muito obrigada. Vamos então, sob o amparo amoroso do Mestre, sob as tuas vibrações sutis, agradecer-te, Senhor, por esta casa que nos aberta, que nos possibilita ligarmos a Ti pelos laços do amor, do coração que pulsa na mesma melodia do Teu coração. Mestre, muito obrigada, Senhor, porque nos legaste as setas luminosas do Teu procedimento. Porque confias em nós, não obstante a nossa pequenez e a nossa inferioridade. Ajuda-nos, Senhor, que possamos retirar-nos daqui e voltarmos para os nossos lares, imbuídos destas vibrações divinas. Ó Jesus, que o Teu amor possa ser o farol que guia os nossos passos, a nossa vida, as nossas escolhas. Esteja conosco, Senhor. Graças a Deus. Na noite de hoje, gostaríamos de agradecer a presença de todos, agradecer pela oportunidade de mais uma vez podermos ouvir e sentir a presença amiga de Jesus em nossas vidas. A nossa casa espírita é profundamente honrada pela oportunidade de ter, de ouvir a sua palestra. Eu imagino que todos nós hoje podemos nos reconectar um pouco mais com essa energia amorosa que sem dúvida nos envolve e nos traz de volta ao abismo do Mestre Jesus. Esta flor que aqui simboliza o nosso carinho também é a flor que cada um de nós, encarnados e desencarnados, oferecemos a você em gratidão pela palestra de hoje. E para nos encaminharmos para a nossa última atividade, que é o passe, temos alguns recados rápidos. Amanhã, segunda-feira, temos estudo sistematizado da doutrina espírita, ou melhor, estudo reflexivo sistêmico da doutrina espírita, aqui às 18h30 na Casa Espírita, e palestra às 18 horas na Casa Espírita, e às 7h30 temos palestra com Ângelo. Estamos todos nós convidados. E no domingo que vem também temos estudos às 4 horas da tarde, introdução ao estudo reflexivo sistêmico, e depois também temos palestra. A nossa imensa gratidão pela noite brilhante de hoje, e leve com todos o nosso carinho